Voltamos nesse estudo do Apocalipse, aqui no capítulo 9. Vamos falar mais um pouco sobre esse poço do abismo, aqui nos primeiros versos do Apocalipse capítulo 9. E aqui realmente as trombetas tocando ainda, Deus falando como tem falado nos dias de hoje, várias coisas acontecendo nesse mundo, nossas vidas também, e Deus falando. Vou colocar esses links aqui, em vermelho e em verde, estão ligados a várias coisas, como tenho falado, a ligação do abismo com o ventre, incrível, né? Assista o vídeo passado, muito importante essa ligação, a gente vai continuar falando mais sobre isso, o poço do abismo. O que é isso, né? Ligação com o ventre, ligação com o alimento. Essas palavras em vermelho e em verde ligado a isso, ligado às 7 igrejas, o Apocalipse 9 a 14, é todo o Apocalipse inclusive, e a gente vai ver aqui no capítulo 9, verso 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Que poço do abismo é esse? Então a chave, interessante esse contraste no Apocalipse 1, com aqui o 9, também Apocalipse 3, onde Jesus é ele que tem as chaves da morte e do inferno. Veja só, interessante, né? E a Filadélfia, no capítulo 3, Jesus tem a chave de Davi. Então ele que tem a chave de tudo, inclusive da morte e do inferno, e a chave do reino também. E quem é o rei do abismo, né? Essa chave do poço do abismo, aqui no verso 1. Quem é esse rei do abismo? No verso 11, esse anjo do abismo, né, o hebraico Abaddon, no grego Apolion. E a gente liga lá Apocalipse 20, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Veja só, um anjo tinha a chave do abismo aqui. A gente vê coisa similar no capítulo 9 também. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Então a soberania de Deus, né, que permite o abismo, que vem também para a correção. É isso que eu vou falar aqui também de quem é esse anjo, né? E o abismo é um lugar da enganação, doutrinas falsas. A gente vai ver mais sobre isso, ligação com várias coisas aqui, livro de Pedro, carta de Judas. A gente vai ver o Antigo Testamento, rebelião de Coré, várias outras coisas que ligam esse abismo, né, o Abaddon ou o Apolion. É muito interessante porque essa palavra é definida em grego, né, a perdição, essa palavra Abaddon, no hebraico, e o Apolion no grego. Nos dá bastante ferramentas de pesquisa em ambas as línguas, então é muito profundo. Então, abismo, a enganação, né? No Apocalipse, no capítulo 11, verso 7, as duas testemunhas, então a besta que sobe do abismo, veja só, ela vai subir do abismo. É um lugar que está ligado aqui ao Apocalipse no capítulo 9. No capítulo 17 também, essa besta que há de subir do abismo irá à perdição. Veja só, perdição, que é justamente essa palavra que está ligada ao Apolion, que a gente vai ver várias ligações com outros textos bíblicos que falam de falsos mestres, inclusive, falsos profetas, que inclusive tem um falso profeta aqui no Apocalipse. O dragão um dia será destruído, né? Essa enganação que um dia acabará. No capítulo 20, alguns versos aqui, esse anjo que tem a chave do abismo, a gente já falou, prende o dragão por 1000 anos, e o dragão lançado no abismo para não mais enganar. A gente vai falar, e vai aos poucos falando mais sobre esses detalhes. Né? Então, Satanás caindo do céu, onde a gente já viu isso, né? Onde a gente viu isso antes, a gente vê Antigo Testamento, Novo Testamento também. Né? Então, em 2 Coríntios, nos versos 13 e 14 do capítulo 11, fala de falsos obreiros fraudulentos como apóstolos de Cristo. Então Satanás se transfigura em anjo de luz, veja só, essa ligação com essa estrela caindo. Então a falsa verdade, a gente vai ver uma ligação com o Islã aqui em seguida, muito forte inclusive. Né? Jesus e a igreja, nós somos essas estrelas também, né? São anjos aqui no Apocalipse, e a igreja também, né? E essa mulher no capítulo 12, né, coroa de 12 estrelas, o dragão ali também no capítulo 12 jogado na terra, e a cauda leva um terço das estrelas. As estrelas, esse brilho do nascimento de Cristo em nossas vidas, né, essas estrelas eram um guia
dos tempos antigos, ainda hoje pode ser ali no escuro na noite para se guiar, né? Então, Isaías 14 não é bem o tema de aprofundar isso aqui, mas essa estrela caindo está ligado a Isaías 14 e a gente não quer aprofundar muito esse tema. Em outros estudos separados vamos aprofundar mais nisso, né? A Lúcifer, essa estrela da manhã, essa falsa luz, né? O contexto, né? O dia do Senhor, veja só, em Isaías 13, muitos falam essa questão de Satanás, mas está muito ligada à queda do povo de Deus também, né? Sem entrar em tantos detalhes sobre isso, mas capítulo 13 de Isaías dá o contexto, né? Sol, lua, estrela sem brilho, é o dia do Senhor, o dia de Deus, de Yahweh. Arrogância do crente elevado, fazendo o que diz o seu próprio entendimento. Estou tirando isso aqui, Isaías 13, 14. A Babilônia, sempre a ligação com a Babilônia, né? Elevada no meio do povo de Deus, agora, né? Caindo. Então, a queda do reino de Satanás não é um momento único, né, que aconteceu lá no Gênesis. Aconteceu no Gênesis, realmente a queda da humanidade, inclusive, aconteceu nos tempos de Isaías, aconteceu nos tempos de Ezequiel, que fala também sobre isso, acontece nos tempos da igreja também, as palavras de Jesus aqui no Apocalipse também. Veja só, não é um momento único que fala, Satanás caiu. Na verdade, é muito mais profundo do que isso, né? Na verdade, a queda da igreja, daqueles que eram para estar na presença de Deus. Então a queda do reino de Satanás não é um momento único, né? Inclusive a queda do reino de Deus nas vidas do crente também, mas que seja para uma correção, né? Então Lucas 10, 18, Jesus, Satanás como raio cai do céu. Veja só, todas as passagens interligadas, né? Então céu e terra falam também do relacionamento do crente com Deus, né? A chuva do céu, essa terra regada, terra prometida e o brilho de Deus em nossas vidas. Então a ligação com o Islã é muito forte. Né? Essa estrela, muitos ligam e falam que essa estrela é o Islã, os gafanhotos, toda a ligação da estrela de Maomé, essa lua crescente com a estrela, né? O símbolo ali do islamismo, a cor verde ligada ao islamismo também, na guerra ali para eles não destruírem as árvores, o que eles falavam ou falam ainda. Mas Mohamed, eu coloco Mohamed ou Maomé, a tradição diz que ali os gafanhotos eram um símbolo deles, somos o exército do grande Deus, mas está muito ligado à Babilônia, né? O gafanhoto também, Joel, capítulo 1, versos 4 a 6. Na verdade, qualquer inimigo que ataca o povo de Deus. A gente vai ver que não é só o Islã, na verdade, encaixa bem com o Islã, mas o Islã é uma religião carnal. E a gente vai detalhar isso. Eles escurecem a visão, né? Os gafanhotos, ali na praga, no Êxodo, capítulo 10. A face da terra ali, o olho da terra ali escurecido. Interessante, né? Eles escurecem tudo. E aqui a gente vê o abismo, né? Com essa fumaça e tem os gafanhotos. Interessante essa ligação do abismo, o petróleo, né, preto. E nesse lugar em Abadan, no Irã, né, tem ricos poços de petróleo. Não acredito nessas coincidências, né, mas é tudo uma história que fala de algo muito maior do que o Islã, inclusive. Dizem que a palavra árabe e gafanhoto no hebraico é a mesma. Na verdade, se considerar a primeira letrinha aqui, gafanhoto é um aleph, e a palavra árabe é o Ain. São duas palavras diferentes, mas aqui com a mesma pronúncia, né? O Herbel, o Eref, mas eu não ligaria as duas palavras assim tão fortemente. Rostos de homem com longos cabelos. A gente vai ver na sequência, nos versos aqui em Apocalipse 9, mais para o meio, essa ligação, né? E muitos, né, do Islã usavam esse tipo de cabelo grande, e até hoje usam muita barba, né? Então há uma forte ligação com o Islã. A gente vai ver essa parte literal, tem outros slides aqui falando sobre isso. Mas é muito mais que isso, né? O Islã é uma religião carnal. Na verdade, essa religião carnal está presente inclusive dentro do cristianismo, inclusive dentro do meio evangélico também. Então Paulo define isso bem, é claro, antes de Maomé, ali nos tempos de Paulo, né? Onde Agar, ali, que gerou a Ismael, Paulo ali joga
como sendo ali os judeus, compara com os judeus ali que não acreditavam, não receberam a Cristo. Então, na verdade, é qualquer religião que não tem o Filho de Deus, que está longe de Deus, que está no abismo da religião. Em resumo, em Gálatas, no capítulo 4h, é Sinai, Monte da Arábia, né? Jerusalém escrava com seus filhos. Esse é o resumo de tudo, né? Então, quem é esse anjo do abismo, né? Interessante, é Deus ou é o inimigo? Esse comentarista muito conhecido, Matthew Henry, ele diz que é o anticristo, né? O anjo do abismo. Vamos ver, será que é? Tem ligação com isso, é claro, mas é só isso. Outros comentaristas aqui falam que é Satanás, né? Essa questão do anticristo, né? É interessante que aqui no capítulo 9 a gente vai ver justamente o filho da perdição. É um estudo bastante interessante. É muito importante, inclusive, quando a gente for falar do Abaddon. E aqui a ligação com a publicação metodista é interessante. O Abaddon não é um anjo de Satanás, mas de Deus, realizando sua obra de destruição por obra de Deus. Interessante, né? Inclusive, testemunhas de Jeová citam isso também, porque citam Apocalipse capítulo 20, e a gente vê justamente isso, né? Onde tem um anjo que desce com a chave do abismo, no capítulo 20, e ele vai prender o dragão, a serpente, e amarra por 1000 anos, e lança essa serpente, o Satanás, no abismo, e pôs um selo sobre ele, realmente, para que não mais engane as nações. Interessante que no capítulo 9 a gente vê esse anjo também com a chave do abismo. É o mesmo anjo ou não é o mesmo anjo? Mas a Bíblia realmente liga. Então a própria Bíblia mostra que a soberania de Deus está envolvida em tudo isso. São todas correções de Deus. O homem sai da presença de Deus, a religião vai para o abismo, mas Deus, como o Salmo 139 mostra, Deus está no Sheol, Deus está no abismo, mas Deus está nas maiores profundezas para nos resgatar. Essa realmente que é a verdade. No verso 2, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. Com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Por que o sol e o ar se escurecem, né? Interessante essa ligação do incenso. No capítulo 8 a gente vê, né, abrindo-se as trombetas, e aqui a fumaça realmente do abismo. Realmente o incenso que fala de correções, o dia da expiação realmente que traz essas correções. Então, as trombetas e a ligação com as festas de Israel, dia da expiação aqui já prefigurado, já dia da expiação que a gente já experimenta desde hoje, entrando na presença de Deus, um dia de arrependimento da alma ser ali trazida para a presença de Deus. Né? Então, vários versos aqui ligados da fumaça, né, julgamentos de Deus, do incêndio da grande Babilônia. Essa ligação com a rebelião de Coré, número 16, né, a gente vê todos os elementos ali da terra abrindo a boca, engolindo ali os da família de Coré, vários ali que morreram e foram até o inferno ali, o Sheol, o abismo, né? E toda a ligação com o incenso. Então é muito profundo isso aqui, merece um estudo mais cuidadoso, separado, que vai ser feito. E Atos no capítulo 2, né, o Espírito deu julgamentos dos últimos dias, né, prodígios no céu, sinais embaixo, sangue, fogo, vapor e fumaça. Fazem parte desses sinais de Deus trazendo julgamentos. Né. E sol em trevas, lua também em sangue antes do dia do Senhor. Realmente o dia de Deus ali vindo, que já tem vindo para nossas vidas e mais ainda vai vir para trazer correções àqueles que estão fora, longe de Deus, em religião também. A fumaça também está ligada à soberba. Né? No grego, a fumaça ela mostra essa ligação com cegar o entendimento. Essa fumaça que liga algo que cega o entendimento, doutrinas erradas. 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 6, ensoberbecer está ligado à fumaça, né? Para que não caia na condenação do diabo. E no capítulo 6, verso 4 de 1 Timóteo, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Veja só. Soberba, muitas vezes, do falso entendimento. Também a soberba do falso entendimento. A fumaça do julgamento de Deus, Jó capítulo 41, das narinas de Deus, né, procede fumaça. Uma panela fervente, uma grande caldeira.
Salmo 18, das suas narinas subiu fumaça, fogo que consumia. Salmo 37, 20. Os inimigos serão como gordura dos cordeiros, em fumaça se desfarão. Muito interessante, né? Como as gorduras dos cordeiros e do sacrifício, inclusive. Salmo 68, mais julgamentos, correções. Ele os espalha como fumaça que desaparece no ar. Salmo 102, verso 3. Os meus dias se consomem como a fumaça. Então, Deus vai julgar, vão virar fumaça, né? Como Sodoma e Gomorra, ali uma fornalha no Gênesis capítulo 19. Interessante a fumaça e o contexto do Apocalipse. Apocalipse é um véu que é descoberto, né? A fumaça, realmente a fumaça, ao contrário, era encobre a verdadeira obra de Cristo, Cristo que não se revela. O sol e o ar se escurecem, né? O engano ouvindo as trombetas, né? Ouvindo as trombetas é para deixar o engano, realmente a voz de Deus falando aqui nos nossos dias. 1 Coríntios capítulo 14, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Se com a língua não pronunciardes palavras inteligíveis, estareis como que falando ao ar. Então, Efésios capítulo 2, príncipe das potestades do ar opera nos filhos da desobediência. Então o ar fala de essa comunicação, né? O ar, a comunicação, as palavras se movem através do ar. Então, essa fumaça do engano pairando no ar, né? Esse termo, pairando no ar. É um entendimento escurecido, né? Que escurece realmente a glória de Deus na vida do crente. Então, o som é causado por perturbação nas moléculas de ar, produzindo ondas com certas frequências. É interessante Mateus capítulo 24 e Apocalipse também, falsos profetas enganando, fazendo sinais, sol, lua escurece, estrelas também, falsos profetas faz nações adorarem a besta, é o escurecimento da verdade. Mas Satanás, que engana as nações, um dia será preso e já pode ser preso se a gente se voltar verdadeiramente a Deus. Então o abismo e o ventre, o escurecimento da verdade que destrói os frutos. Nos próximos capítulos, o fruto do ventre engolido pela besta, essa imagem, a falta do entendimento, perdidos no abismo, no Sheol. Então, Jacó e Esaú, a história de Jacó e Esaú, a questão do ventre, Jacó e Esaú, os dois irmãos gêmeos. Salmo 139, tenho falado sobre isso, a geração dessa vida no ventre, Deus ali sempre olhando para tudo, Jonas ali no ventre, e outras passagens, realmente trazendo a correção de Deus e a voz de Deus nas trombetas. Várias passagens, Apocalipse 9 e 14, o abismo, as trombetas, a voz de Deus, gafanhotos devorando, cavalos, leões, essas bocas que devoram. Apocalipse 10, o livrinho de João, o ventre amargo, doce na boca. Apocalipse 11, as duas testemunhas, essa questão de boca, devorar, trazer a palavra de Deus, propagar a palavra de Deus, ou ser devorado, A mulher e o filho no capítulo 12, perseguido pelo dragão, a serpente, esse dilúvio pela boca, mas a mulher ali é alimentada no deserto. Capítulo 13, bestas, guerras que vencem os santos, a questão de devorar, mas o filho vai nascer, 144 mil, o nome do pai, são filhos, o ventre que geram a vida, eles são perfeitos ali, a boca, diz que a boca deles ali não tem engano. Diz também que eles têm um cântico na boca, então, questão de boca e ventre. A palavra de Deus. No verso 3, da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões. Foi-lhe dado poder como o poder dos escorpiões da terra. Então poder sempre ligado à autoridade. Veja só essas passagens em Lucas no capítulo 10, essa ligação com Apocalipse 9, os 70 ali que foram enviados, os demônios ali se sujeitam a eles. Eu via Satanás como um raio cair do céu, veja a ligação com Apocalipse 9, a estrela que cai do céu. Vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, veja só, elementos aqui do capítulo 9, que a gente vê
O verso 19, por exemplo, serpentes, escorpiões, no capítulo 9, verso 10. Toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Veja só, capítulo 9, o dano também. Não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. A questão de quem está dominando, né, essa autoridade e poder. Os gafanhotos, no capítulo 9, né, a fumaça ali, poder de escorpiões. Então é um poder muito forte. O que? É um poder muito forte. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Então esse é o verde, né, o falso verde. Aqueles que não têm nas suas testas o sinal de Deus é os 144 mil, os que não são os 144 mil. Então esse é um poder que vem muito forte na igreja nos dias de hoje, já tem nessa era da igreja toda, inclusive do Antigo Testamento também, infelizmente, né, um poder fortíssimo, como o poder dos escorpiões. A gente vai ver que os escorpiões estão ligados ao quê? Falsos mestres, falsas doutrinas. Escorpiões ligados a falsos mestres. A gente vai ver isso em Ezequiel. Sempre voltando a esse mesmo tema. Né? Poder para danificar os homens por 5 meses. Né? Então, poder e autoridade. Né? Essa palavra poder e autoridade está muito presente no livro do Apocalipse. Né? Então, autoridade do inimigo, das bestas, ou autoridade de Deus. Essa grande luta, né, que a gente vê no livro do Apocalipse e no Novo Testamento também. E a gente quer ter esse poder de Deus, né, para que a gente possa o mal ser devorado de nossas vidas. Do contrário, seremos devorados. Né? Estaremos ali no ventre da besta, gerando coisas que não são de Deus, né? Porque elas vêm, essas bestas vêm e nos vencem, infelizmente, se a gente não estiver próximo a Deus. Toda ligação com boca, né? Cavalo, mas ali nas bocas, né? Ligação com serpentes, escorpiões, gafanhotos. Veja só. Mas a salvação é chegada para aqueles que realmente estão na presença de Deus. Né? Tem um livrinho ali no ventre, aceitam as correções de Deus. A gente vai falando mais sobre isso. A gente vai nesse outro link aqui do verso 3. Então o gafanhoto é um símbolo da Babilônia, ou inimigos do povo de Deus, né? A gente vê isso no livro de Joel, aqui vários versos aqui. O gafanhoto comendo ali a lavoura. Uma nação poderosa, sem número, seus dentes como leão, aqui ligação com o capítulo 9 também. No capítulo 2, restituí-vos os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Veja só, o exército de Deus. Ali os gafanhotos, que é um símbolo do inimigo, mas ao mesmo tempo que, por outro lado, Deus vem com correções, é um exército que Deus traz para realmente devorar o que não é dele, para numerar e contar e diminuir o crente. E comereis abundantemente e vos fartareis. Aí, o 7 completado. Deus realmente, as 7 trombetas completadas, realmente Deus trazendo a abundância quando o crente realmente ouviu, agora eu saí da religião, agora eu me voltei verdadeiramente para Deus. Não são pequenos os gafanhotos, trazem grandes estragos, né, para a gente realmente diminuir. Em Provérbios 30, ali o grande Salomão, a grande sabedoria, lindíssimo se a gente pegar profundamente o livro de Provérbios. Os gafanhotos não têm rei e, contudo, todos saem em bandos. Então, a boca devora o verde, né? A vida. O símbolo da fraqueza do homem, que é como uma erva verde, que nasce, morre e seca rapidamente, infelizmente, se não estiver na presença de Deus. E os escorpiões, como tenho falado, são falsos crentes, falsas doutrinas que vêm da boca, na verdade vêm do ventre, né? Os lugares mais internos da mente humana e religiosa, inclusive, como um chicote. 1 Reis, no capítulo 12, meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veja só, o açoite ali que Jesus sofreu, é o açoite da cruz, que muitas vezes a gente tem que saber lidar com isso também. Escorpiões, a gente vai ver mais sobre isso. A rebeldia da casa de Deus, né? A amargura, a palavra rebelde ali, amarga, as águas amargas que a gente viu no capítulo 8 das trombetas também. Ezequiel aqui 2, né? Muito interessante a ligação. Não temo as suas palavras ali do povo de Israel,
Deus falando ao profeta Ezequiel: tu habitas entre escorpiões, não temas suas palavras, são casa rebelde, casa amarga, águas amargas. A palavra ali, rebelde, é a mesma palavra amarga no hebraico. A palavra rebelde, mesma da palavra amarga no hebraico. Interessante ali também, onde vai ver Ezequiel ali engolindo o livrinho, né? Que, como a gente vê no Apocalipse, é amargo no ventre. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam ou não, né? São rebeldes amargos. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas amargo, rebelde, como a casa amarga rebelde de Israel, né? De Judá. Abre a tua boca, come o que eu te dou. Veja só a história do livrinho aqui. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e nela havia um rolo de livro. E aqui a gente vai ligar com o Apocalipse também, capítulo 10. O que estava nesse livrinho, Lamentações. É por isso que no Apocalipse vão ser amargo também. A palavra de Deus tem amargura, né, dos julgamentos de Deus também, mas que trazem correções. Esse livro no ventre, Jesus a cruz, né, o açoite que o crente passa na cruz. Escorpiões são líderes religiosos, doutrinas falsas do abismo, dessa fumaça que traz o engano. Então, resumo aqui: escorpião e gafanhoto, né, devoram, trazem escuridão. O gafanhoto ali devorando o escorpião, mais a bicada que a gente vai ver a ligação com a morte, né? O aguilhão, é o aguilhão. Há um vídeo aqui sobre o aguilhão em seguida. A fumaça do falso entendimento, né? A praga do Egito ali, os gafanhotos que cobriram o olho da terra, ninguém podia ver, né? Escurece tudo. Ali, literalmente, como mostra no capítulo 10, a terra se escurece. Relaciona-se ao abismo, destruição, Abaddon, aqui no capítulo 9. Capítulo 8 de Deuteronômio, no verso 15, Deus, aquele que nos guiou por aquele grande e terrível deserto, ali para o povo de Israel, serpentes ardentes, escorpiões de terra seca. Não havia água. Então, é o deserto do crente que a gente passa também. Então estão relacionados, né? Os gafanhotos trazem escuridão, vêm nuvens e comem, devoram tudo. Tem que devorar mesmo o engano, né? Mas realmente a gente, quando a gente gera um gafanhoto que tira a vida de nós, realmente Deus traz, por outro lado, um gafanhoto que vai realmente devorar o que não presta de nós, né? A verdade que foi devorada por nós mesmos, muitas vezes, Deus vai vir trazendo outro que vai devorar a mentira, né? Para ver se a gente entende o que é a verdade. Tempos que a gente vive, né? A religião, a barriga do abismo, né? Fumaça do engano. Esse ventre da mulher que tem que gerar realmente a Cristo, né? Não ser engolido por uma besta. E no verso 4, foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura, nem à árvore alguma, somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Veja só, essa grande ligação do verde com aqueles que não têm o sinal na testa, porque a nossa vida é frágil, né? Então, realmente, aqueles que não têm esse sinal, que são como uma erva frágil, que se secaram e murcharam, Deus vai vir e vai trazer a correção. E aqui um slide que eu mostro sobre essa palavra danificar, onde ela aparece no Apocalipse, sempre ligado profeticamente, né, em profecia, a essa vida, né, de danificar, de trazer a justiça de Deus, né, o dano da segunda morte, e aqui realmente ligado a esse abismo, né, que traz essa morte. A gente vai ver a ligação com esse abismo, esse aguilhão da morte, né, nos versos aqui que vão se seguir. A erva, a verdura, somente aos homens, né, vão ser danificados, né. A gente vai ver na sequência danificar o homem por 5 meses, danificam, né, as cabeças, tem que danificar. O mal aqui traduzido no capítulo 11, verso 5, né, na verdade, mesma palavra ali, o mal, né, o poder para danificar. Interessante, né, as duas testemunhas têm poder para danificar, interessante. Elas falam a verdade, eu acho que tem coisas bem mais profundas até do que isso, né? Essas que vão estar nós, que vamos estar na presença de Deus plena, participando inclusive desses julgamentos de Deus.
no capítulo 22, verso 11 do Apocalipse, quem é injusto, né? Quem danifica, né? Essa mesma palavra aqui no grego, faça injustiça ainda, realmente quem é injusto vai sofrer o dano. É isso que mostra a palavra de Deus. E aqui no capítulo 9, verso 5, a gente vai entrando no próximo tema. Foi-lhes permitido que não os matasse, mas por 5 meses o atormentasse, o seu tormento semelhante ao tormento do escorpião. Eu vou falar isso em seguida. A gente vai já finalizando por aqui. E em seguida eu vou falar mais por que esses 5 meses, né? Essa questão da morte aqui, né? Dos versos 5 até o verso 10, que a gente vai ver em seguida. Por que esses 5 meses, né? Esse tormento do escorpião, a gente volta em seguida.